Oi, meus amores, boa Fala, minha segunda-feira gente. pra você, linda tarde. Estamos chegando pra fazer o nosso Entre Família, né, Binal? Verdade, estamos juntos aqui, fechando, quase fechando aí o mês de setembro. Já estamos na primavera, esse clima bom, gostoso. Aí traz umas alergiazinhas também, né? Uma espirraçãozinha por conta dos pólen das flores. Já viu Olha, falar? você cava oportunidades pra eu dizer fale por Fale você. por você, é. E olha que ela mora num sítio cheio de flores e tal, e não tem uma alergia. Não Enquanto tem. a gente às vezes sai, já fica espirrando, né? Menino de apartamento, olha no que dá. brincadeira, hein? Não tá mais metendo pé na terra, aquela coisa, e vai perdendo as raízes. Mais uma coisa que não dá pra perder, né, Darleite? É a companhia dos nossos amigos ali do outro lado, sempre. Obrigado você aí, juntinho com a gente, todos os dias, segunda a sexta. Tamo junto por aqui, no Entre Família, das 2h30 às 4h. Tá falando aqui Exatamente. hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre casais que trabalham juntos. Dá certo? Funciona? Quais são alguns cuidados, alguns combinados? Será que dá estresse? Quem manda em quem? Quem resolve o quê? Como é que divide? Nós vamos ter aqui até a história de um casal, contando da experiência própria. Da 28 anos. 28 anos. Pé na estrada, ministério, família, tudo junto e misturado. Darlene Lima e Bal, o seu marido, estarão aqui com a gente para contar dessa história deles. Mas também temos especialistas, já? Verdade, com a gente por aqui, Thalita Lira, ela que é terapeuta de família e casais, está com a gente por aqui para responder as suas dúvidas, perguntas também. E a gente vai trazendo aqui várias situações para ela nos ajudar a trazer aí, quem sabe, um panorama mais aberto do que acontece em muitos casos. E se você tem uma experiência para contar para a gente, você vai poder participar com a gente por aqui também, tá bom? Eu quero dizer que eu já trabalhei com meu marido. Ele era meu chefe. Eita! Era muito certo? legal. Deu muito certo, deu, de verdade, deu certo, muito bom. E aí, meus amores, você ia duvidar, né? Você fica tranquilo, porque o Aleixo não tá aqui pra te defender. Então Né? Aí eu fica tenho em que paz. ficar mais pianinho, É, né? fica Mais na quietinho, minha, mas deu tal. muito certo. Não é, amor? Conta Só pra for gente. perto do intervalo. Vou dizer pro meu marido Já. assim, manda a sua interação, conta pra gente. Ó. Foi legal. Amores, Legal. e também hoje nós vamos ter o quadro Me Conta Essa. Diz que é segredo, É sempre porque tem surpresinha, surpresa pra gente. Da última vez foi sorvete Boa, natural, foi verdade. gostosa. Eu espero que essa de hoje também seja gostosa. Se não for, eu vou contar, hein? Mas vai ser coisa boa sim. Temos Josemara Maio no Mais Info. Verdade, teremos o que mais por aqui? A É interação. isso, a sua interação também e muito mais. Fica com a gente, Entre Família tá só começando. Aquela pausa rápida, 30 segundos e a gente já tá de volta. Vamos, meus Bora, amores, minha juntinhos até as gente. 4 da tarde no seu Entre Família. E aí, como é com você? Tem uma história para contar sobre trabalhar junto com seu marido, trabalhar junto com a sua esposa? Dá uns... Uns fecha, uns fights, atritos. Quem manda, quem não tudo um manda, quem pouco, obedece, né? quem não obedece, não sei o quê. É tal. verdade. Como é que Isso funciona? trabalhando, talvez, se o casal tem uma empresa familiar. Tem casos também que trabalham na mesma empresa, né, uma empresa grande, trabalham no mesmo setor, no caso. Por exemplo, minha esposa trabalha aqui na Novo Tempo também, mas em um setor diferente, departamento de web, eu trabalho na TV. A gente mais se vê no horário de ir para casa. Às vezes, né, a gente vai lá, dá um oizinho, volta. É mais no horário de almoço, né, horário de ir embora, de chegar, enfim. Mas não tem aquela relação direta. Sim. Que às vezes alguns casais trabalham Só dessa estão forma. na mesma empresa, né? Isso. Mas não tem uma relação direta um com o outro. Quando eu disse que eu trabalhei com meu marido, ele realmente era o Era seu coordenador do grupo, era o chefe do grupo, e eu estava entre os demais. Mas tem aquelas coisas, é a esposa do chefe, né? Aquele cuidado, né? assim, enfim. Mas entre a gente deu tudo certo. Amores, e essa experiência pode ser então de sucesso, pode ser de muito aprendizado, muito crescimento. É preciso sim ter um certo cuidado, porque como é que você vai falar, como é que você vai se dirigir a ele ou a ela na função que está, isso pode repercutir na relação com os demais funcionários, com as demais pessoas envolvidas. Tem uma história para contar interessante? Não, Darlene, deu super certo também, a gente está aqui juntinho há muito tempo e funciona, que é uma beleza. Ou que aprendeu, Sim. ou que desaprendeu. Ou disse assim, não, Darlene, um dia eu cheguei lá e pedi as contas. Não Não dá. deu certo. Para manter o casamento, eu pedi para sair, né? Eu Essa já história. vi falar de casos, Darleide, de que o nome da empresa era o nome do casal
E aí não deu muito certo, separou e aí ficou as iniciais ali, né? Aí foi grave. Aí foi grave. Deu confusão. Viu? 983-1502-49 é o nosso WhatsApp. Salva aí nos seus contatos e todo dia participa com a gente. Afinal, nós estamos ao vivo. 983-1502-49. Muito bem, hora de informações, notícias que chegam por aqui com Josemara Mai. A famosa Josemara Mai, viu? Hoje eu tava lá sentado na produção, daqui a pouco ouvi um converseiro ali e tal, ouvi a Josi rodeada de pessoas tirando fotos e tal. Falei, que isso? Olha a Josemara Mai. Virando celebridade. A carinha dela. E tem abraço pra mandar que eu sei já. Gente, tem mesmo, viu? Não, boa tarde pra vocês, boa tarde pra você aí de casa. Viu que eu mal entrei, já estavam falando sobre a minha pessoa. Pois é, tirei foto, foi maravilhoso o encontro. Na verdade, é um grupo de pessoas que estavam fazendo um tour aqui na Novo Tempo, algo que a gente já oferece aqui na rede. E aí eles me pediram pra mandar um beijo, e é claro, minha gente, que eu não deixaria de mandar um beijo. Então, olha, segue a lista aí. Um beijo pra Vanessa, de Ponta Grossa, do Paraná, também para a Sandra de São Paulo e para Helena Souza de Cidreira, Rio Grande do Sul, o seu esposo e seu filho que também estavam acompanhando. E não fui só eu que tirei foto não, a Abinel também chegou lá, ó, estrelando. Tirei também, simpaticíssimo. Ajudou a tirar foto comigo. Segurou o celular. Segure a câmera aí, eu tiro a foto. Quer tirar uma foto? Eles querem, dá o celular para mim para eu tirar a foto. Exatamente, o delas da Josi com eles. Falei, tá bom, mas então. Mas um beijo super especial para vocês. Falaram que acompanham e muito Entre Família. Verdade. E a gente fica muito feliz por isso, viu? Então, não um beijo só para eles, mas para você aí de casa que acompanha sempre o Entre Família. Chegou 2h da tarde, 2h30, já liga a TV para acompanhar a programação do programa, no caso do Entre Família. Mas bora aqui no nosso Momento Mais Info. Hoje tem dados, viu? Uma pesquisa mostrou que mais de 4 milhões de estudantes da educação básica estão com atraso escolar. Assunto delicado e precisamos conversar sobre isso. Também a respeito daquela proibição, lembra do uso de celular na sala de aula? Pois bem, já tem resultados. Mais de 80% dos jovens, dos estudantes, prestam mais atenção agora nas aulas. Olha só, bom, né? Também uma pesquisa mostrou que esse celular aqui, ó, atrapalha não só a educação, também em casa, no casamento. Tem parceiro conversando mais aqui, ó, usando o celular do que conversando a olho no olho com a pessoa dentro de casa. Mas tudo isso a gente conversa depois da vinheta. Já começo Mais Info de hoje com um alerta importante sobre a educação no Brasil, tá? Pelo menos 1 em cada 10 estudantes da educação básica está com atraso de 2 anos ou mais em relação à série ideal. De acordo com o Unicef, isso significa que mais de 4 milhões de crianças e adolescentes estão nessa situação. Na prática, estamos falando de 12,5% dos alunos do país. Esse atraso, conhecido como distorção idade-série, acontece principalmente quando o estudante já foi reprovado ou precisou abandonar a escola em algum período. E quem mais sofre com isso são os alunos dos anos finais do ensino fundamental. A pesquisa ainda mostra que o problema é mais comum entre meninos do que meninas e atinge quase o dobro de estudantes negros em comparação aos brancos. Das grandes preocupações é que essa defasagem aumenta em muito o risco de evasão escolar, ou seja, de abandono definitivo dos estudos. Mas nem tudo é notícia ruim, tá? O Brasil tem conseguido reduzir aos poucos esse atraso. Para ter uma ideia, em 2023, a distorção idade-série afetava mais de 13% dos alunos. E hoje, esse número caiu para 12,5%. E a cada melhora representa milhares de jovens que conseguem continuar aprendendo, acreditando em si mesmos e conseguindo aí alcançar novas conquistas. Então seguimos assim, diminuindo cada vez mais esses índices, tá bom? Agora seguindo aqui e falando ainda sobre educação. Vou começar contigo aqui nessa tela. No começo do ano, você lembra da medida que proibiu o uso de celular em sala de aula?
Pois bem, já temos os primeiros resultados dessa mudança. Segundo o levantamento da Frente Parlamentar Mista de Educação, mais de 80% dos estudantes disseram que estão mais atentos nas aulas depois da restrição. Nos anos iniciais do ensino fundamental, esse número é ainda maior. 88% dos alunos afirmaram que passaram a prestar mais atenção. Já no ensino médio, o índice é de 70%. E os benefícios não param aí. A pesquisa aponta que 77% dos gestores e 65% dos professores perceberam uma redução no bullying virtual dentro das escolas. Entre os alunos, 41% confirmaram que também sentiram essa melhora. Mas tem outro lado da moeda. 44% dos estudantes disseram que ficaram mais entediados nos intervalos e quase metade dos professores contou que percebeu um aumento na ansiedade entre os jovens depois da restrição do celular. Ou seja, a medida trouxe resultados positivos, mas também mostrou um desafio. Agora, as escolas precisam criar novas formas de interação, estimular brincadeiras, conversas e atividades coletivas para que os alunos reaprendem aí a se conectar um com os outros sem depender da tela. Assim, o celular aqui deixa de ser o centro da atenção e o ambiente escolar ganha aprendizado e bem-estar também. E já que a gente está falando sobre aqui esse nosso amiguinho e aproveitando que o assunto de hoje é sobre casamento, a pauta, vamos seguir com esse rumo. De acordo com uma pesquisa, 1 em cada 8 adultos disse que o parceiro passa mais tempo usando o celular do que conversando pessoalmente com ele. Que isso? E aí, na sua casa é assim também? Então talvez seja a hora de repensar essa situação, viu? Olha, o estudo ainda mostrou que os homens mantêm o celular ao alcance por 17 horas por dia. Já as mulheres disseram que passam 15 horas com o aparelho por perto. Ou seja, tá conversando, mas tá aqui, ó, do ladinho. E mais de 16% dos entrevistados afirmaram dormir com o smartphone do lado da cama. Olha só o perigo. Falando do uso de celular nas escolas, mas vale lembrar que também o uso descontrolado e a dependência atrapalham em muito todas as áreas da vida, inclusive o casamento. Ah, mas Jô, é só sobre a escola. Você viu a melhora que trouxe? No casamento também pode ser assim. No fim das contas, estar presente de verdade, olhar nos olhos do parceiro e criar momentos de conexão faz toda a diferença, mesmo quando moram sobre o mesmo teto. Aí sim a atenção é redobrada. E já deixa um desafio para você. Achou que ia passar aqui, não ia deixar um desafio? De jeito nenhum. Hoje, aproveita para desligar o seu celular por um tempo e investir numa boa conversa com quem você ama. Às vezes a gente se preocupa tanto com o outro. Ah, mas o outro está muito celular, está assim, assim, assado. Mas você também está muito conectado e esquece de viver o presente, o hoje, com a pessoa que está aqui, ó, do seu ladinho. Por isso é tão necessário ter essa atenção. Que não seja preciso uma lei para se tirar o celular da frente na hora do almoço, do jantar ou outros momentos aí também, né? Eu até estava vendo, interessante que, por exemplo, deixa eu pegar aqui meu celular, cadê? Tá aqui atrás. Ih, não, perdi. Não, tá aqui, ó. Se a gente está conversando, por exemplo, tô conversando com você do outro lado, mas eu tô assim, ó, o tempo todo. Tô conversando com a Darleide, né? O tempo todo com o celular na mão, tal, de vez em quando dou uma olhadinha. A minha atenção tá com a Darleide, tá com você? Não, não é a mesma. E em casa, por exemplo, até quando eu vou almoçar, deixo o celular aqui, ó, em cima da mesa, do lado do meu prato, eu não tô olhando não tô mexendo nele, mas tá aqui. Isso demonstra que eu tô com minha atenção total voltada para minha família naquele momento? Também não. O ideal, o que é? Você pega o celular e deixa em outro lugar, na hora do almoço, do jantar, ou quando você tá com alguém, fica com aquele alguém ali, coloca o celular em outro lugar, até no bolso não, coloque outro lugar aí, pronto, para mostrar que você realmente está com a atenção toda voltada para aquela pessoa. É tentador, né? A gente de vez em quando pegar e dar uma olhadinha, mas dá para vencer. Eu tenho feito isso, viu? Buscado fazer isso. Não é fácil, mas é o ideal a gente fazer. É uma intenção, né? Você precisa ter uma consciência do que você está fazendo, porque nós todos já estamos enredados por essa dinâmica de vivermos com o celular, de nos comunicarmos ali o tempo inteiro, ficarmos rolando tela, vendo notícias e outros assuntos afins. Achei bem interessante essa notícia a respeito do resultado já desses meses em que está proibido o uso de celulares nas escolas por parte dos alunos. Num primeiro momento, muitos pensaram
será que isso vai dar bom resultado? Não seria melhor fazer uma campanha de conscientização? Não seria melhor conversar com as famílias? Tudo é bom, tudo é necessário, tudo é bem-vindo. Mas chega uma hora em que a coisa está tão grave que é preciso haver uma intervenção e aí estão os resultados. Aí você vê muitos deles com uma expressão de tédio, não sabem mais o que fazer sem as redes sociais. Então, que bom voltar a pensar como promover brincadeiras, encontros e reencontros. Isso é para toda a família, para toda a sociedade pensar, né? De como nós estamos desconectados uns dos outros, apesar de estarmos conectados via celular, smartphone, redes sociais. Josemara, muito obrigada, viu? Boas notícias por hoje. Traz alguma esperança. Isso aí, eu que agradeço. Gente, ó, guardei aqui, tá bom? Ó, tem um bolso, tem sim, brincadeira, tem sim. Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também e um ótimo programa. Tchau, tchau. Verdade. Valeu, Jô. E a gente tem aqui, ó, é a nossa colinha, viu? Não é porque a gente tá com a atenção viajando, não. Isso aqui é a nossa colinha para a gente saber o que tem, o que mudou, o que não mudou ao decorrer do programa. E agora é hora de receber Thalita Lira, terapeuta de família e casais. Já atua há mais de 20 anos nessa área, neuropsicopedagoga. Tem um conhecimento vasto, viu? Ajuda muitos casais e se você quer a ajuda dela também, fica com a gente aí. Tudo bom, Thalita? Seja bem-vinda mais uma vez. Pode se assentar. Bora falar, Thalita. Sempre bom estar aqui com vocês, né? Obrigada. Para nós conversarmos aí. E hoje falando de amor e trabalho, será que essa dinâmica dá certo? Será que é possível manter um relacionamento saudável, feliz e ainda trabalhar juntos ali muitas vezes 24 horas por dia, grudadinho? Será que não vai ter ali conflitos, atritos, embates? O que fazer? Né? Então, tudo isso a gente vai estar conversando hoje aqui, não sai daí. E o que você diz de pronto, já que você levantou de novo a pauta, como sendo interessante, como de fato é, o que te chama a atenção de largada? É possível, sim, você ter um bom casamento, um bom relacionamento, mesmo estando ali juntos na dinâmica profissional. Inclusive, já foi feita uma pesquisa na Universidade dos Estados Unidos, Universidade de Utah, e ali mostrou um dado bem interessante, que casais que trabalham juntos têm a satisfação, tanto conjugal quanto profissional, muito maior do que casais que não trabalham no mesmo ambiente profissional. Esse índice chega até dobrar essa satisfação de alegria, prazer, contentamento, felicidade. Então, assim, é possível, mas tem que ter o quê? Uma consciência e uma intenção de fazer dar certo. Não é de qualquer jeito. A gente precisa se disciplinar, a gente precisa colocar regras, limites, fazer esses combinados e respeitar esses combinados para que as coisas possam andar de uma forma saudável, para que a vida profissional não engula o relacionamento. E eu acho que, tenho certeza assim, que o principal pilar é entender que o relacionamento, o casamento, vem antes do profissional. Ele é mais importante do que o profissional. Então, quando a gente entende que o casamento é a prioridade, as outras coisas vão sendo alinhadas para que esse objetivo seja alcançado. Então, é possível sim, mas precisa de alguns acordos, alguns ajustes de forma intencional, algumas diretrizes aí para que tudo corra bem. Na verdade, essas regras, elas são necessárias em todos os sentidos no casamento. Quer trabalhando junto ou quer trabalhando separados, é preciso haver essa consideração de como é o funcionamento dessa dinâmica de vida. Agora, muitas vezes o que se leva em conta é a dificuldade de lidar com os mesmos, entre outras coisas, a dificuldade de lidar com os mesmos assuntos, com as mesmas questões, com os mesmos problemas, e depois eles vão dali para casa e muitas vezes envolvidos nesse estresse que possa haver nesse trabalho. Então, torna-se mais exigente essa atenção na direção em que você fala, né? Você ia perguntar. Verdade. Não, porque assim, talvez tenha alguém que está lá do outro lado dizendo, isso para mim não dá. Não tem como eu trabalhar junto com meu esposo porque é desorganizado, porque é isso ou aquilo, ou vice-versa, né? Não dá porque é isso ou aquilo. Mas o que seriam os principais pontos ali que você entende hoje, as maiores dificuldades dos casais em trabalhar juntos? O que é? Leva muito trabalho para casa, no trabalho, sei lá, leva muita coisa de casa para o trabalho também e aí acaba não desenvolvendo bem lá, nem aqui.
Ou será que no ambiente de trabalho se revela algo dos bastidores da vida do casal, né? Porque pode se tornar mais evidente que um seja dominador, que outro não submeta a uma lógica do próprio trabalho, porque não submete à lógica do relacionamento, pode ser um revelador ou um provocador. Sim. Cada casal é único. Então, assim, acredito que os casais, quando tem diante de si essa dinâmica, tem que sentar, conversar. A comunicação, ela é a premissa para qualquer coisa dentro de um relacionamento. E nessa situação, mais ainda, para quê? Para fazer os acordos, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? E, de fato, como a gente diz, virar a chave. Estou no trabalho. Ali eu sou... E tem as dinâmicas, né? Às vezes é só amigos de trabalho, trabalham apenas só na mesma empresa, às vezes no mesmo setor, às vezes setor separado, às vezes um é chefe do outro, ou por hora são empreendedores ali como sócios um do outro. Então, tudo isso tem que ser analisado e respeitado. Dentro da empresa, tem que se comportar como um funcionário da empresa. Não é fácil. Por quê? Porque é muito difícil, muitas vezes, fazer essa desassociação. Aqui ele não é, por exemplo, o meu marido, como a Darleide mencionou, que já foi subordinado ao marido no trabalho, ele era o chefe. Lá no trabalho, ela tinha que abaixar a cabeça, porque ele era o chefe. Tinha que ter a postura de funcionária, como os outros estavam ali também. Né? Dentro de casa não, né, Darleide? A mulher que manda, né? Mas no trabalho, tinha essa necessidade, né? Então, é preciso saber fazer essa separação e também para preservar o relacionamento, senão você expõe também o seu relacionamento no seu ambiente de trabalho. Eu já trabalhei também com casais e tem um em especial que eu admirei muito, porque assim, a postura dos dois, e ele também era chefe dela. E a gente só sabia porque trabalhávamos juntos ali, que eles eram marido e mulher, mas tinha uma postura de preservar o relacionamento, de não misturar as coisas, de deixar as coisas bem pautadas, aqui é trabalho. Então, precisa ter isso. É todo mundo que consegue? Não. Não é todo mundo. Não é. Então, assim, eu não vejo como uma fraqueza uma pessoa chegar e falar assim, ó, não dá pra mim, eu não consigo. Eu acho que é maturidade, sabe? A pessoa reconhecer o seu limite e falar, isso não vai dar certo entre nós dois, tá? Interferindo no relacionamento, não estamos conseguindo fazer essa separação, ter essa dinâmica de virar essa chavinha. Então, é benéfico pro casamento que o quê? Que um saia desse mesmo ambiente profissional para que o relacionamento seja sustentado. Então, é maturidade você reconhecer esse limite. Cada casal é único. Às vezes, o que dá certo para mim, meu esposo, não vai dar para outro casal. Então, é preciso ter esses cuidados, a comunicação, os papéis claros de cada um dentro do relacionamento, dentro do ambiente profissional, fazer toda essa divisão e tomar muito cuidado porque se a pauta de conversa de vocês é só trabalho, algo não está legal na questão relacionamento. Precisa-se virar essa chave para entender que dentro de casa é família, é marido, é esposa, é filhos. Então, precisa ter esse cuidado. Algo bem interessante que eu vi um casal bem sucedido até falando, eles são sócios e ele cuida da parte de marketing e ela cuida mais da parte operacional. E achei interessante que eles falaram assim, os dois ficam a par de tudo que está acontecendo na empresa. Mas, por exemplo, alguma decisão que ela precisa tomar na parte operacional, ela pode até me perguntar a minha opinião, o que eu acho, mas quem vai decidir é ela. E eu não vou dar pitaco. Ela é a responsável, eu vou respeitar. E do mesmo jeito quando é na parte do marketing com ele. Então tem que ter esses limites, esse respeito pelo outro, para que as coisas possam aí andar de forma saudável. Verdade. Por falar em andar de forma saudável, a gente inclui nessa conversa por aqui também o tema sexualidade. Relacionamento, casamento, sexualidade caminham juntinhos e nós queremos somar com você conhecimento e provocar você a considerar uma busca maior e mais intencional pela qualidade desse relacionamento. Há dificuldades, todos nós temos algo a ser reparado, algo a ser
tomado, algo que for abandonado nessa jornada do casamento, alguma dificuldade que colocou um mais distante do outro. Eu concordo com aquela pesquisa citada pela Thalita, feita e que mostra como casais, muitas vezes trabalhando juntos, têm ganhos, muitos ganhos, tem proximidade maior, tem crescimento maior, tem progresso, porque é possível. Mas há também, em outros casos, aqueles que estão tão distantes uns dos outros, nem mesmo os assuntos, os temas do dia a dia são mais relacionados entre eles como alguma coisa que carregue importância. E entre tudo isso vai se perdendo a intimidade e passam a ser duas pessoas estranhas, tão distanciadas uma da outra. E a sexualidade também vai se perdendo. Já não há mais encontros íntimos, já não há mais conversas íntimas, já não há mais interesse um pelo outro no sentido daquilo que outrora era tão desejado, tão esperado, o encontro entre esse casal. Sem Tabus é esse material que eu escrevi com muito carinho para que você seja despertado a considerar esse tema, sexualidade sem tabus. A primeira lição, nós vamos falar sobre casamento. O que é um casamento segundo a vontade de Deus? O Criador pensara casamento entre homem e mulher e o que ele estabeleceu? O que foi se perdendo com o tempo e o que nós devemos resgatar com a ajuda de Deus? O que é o sexo no relacionamento? Qual é o lugar dele? Porque muitas pessoas pensam ser pecado, ser algo sujo, algo indevido, e que nós que somos pessoas cristãs, que tratamos da vida pela ótica da santificação, como pode ainda darmos lugar à sexualidade ou à prática sexual? A gente precisa rever de onde vem esse preconceito. Nós vamos falar sobre também um tema que é muito comum nos dias de hoje, a pornografia, que tem dificultado a muitos casais ter realmente uma intimidade de valor. Vamos estudar sobre o assunto? Basta ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Nós não cobramos nada por isso, você não precisa pagar, é só ligar, fazer o cadastro que é bem rapidinho e vai chegar na sua casa pelo correio a revista Sem Tabus. Vale dizer que um dos cursos mais pedidos da Escola Bíblica dos últimos dias, dos últimos tempos, é este aqui, Sem Tabus. Milhares de pessoas já pediram porque esse assunto é fundamental. Vou repetir, 12 21 27 31 21. É isso, Darleide, obrigado, hein? Se você de casa ainda não tem essa revista, tá esperando o quê? Peça agora mesmo e vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Olha só, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a Sara Habit, ela conversou com um casal de cantores, Bal e Diene Lima, Darlene Lima, perdão, Bal e Darlene Lima. A Diene também faz parte do trio que eles cantam, viu? O Arte Trio, é irmã da Darlene. Mas a Sara conversou com esse casal para saber como é que é o dia a dia deles, né? Porque já trabalham juntos há 28 anos. E como é que é? Sempre foi tudo show de bola ou não? Sempre, ou teve algum momento ali que pensaram, acho que não vai dar certo isso. E agora? A gente vai descobrir já, depois do intervalo. Amor e trabalho. E aí, você consegue conciliar bem isso? Trabalho, casal que trabalha junto, né? Vamos colocar aqui que trabalha junto aí na mesma empresa, ou enfim, como conciliar a vida a dois no mesmo ambiente profissional. Como lidar com isso? Você tem lidado com algumas situações parecidas? Então comenta com a gente aí pelo 12983150249. Queremos a sua participação. Você conseguiria trabalhar com seu marido ou com a sua esposa todos os dias? Conta pra gente aí. Então a gente conversa agora, a Sara foi conversar, na verdade, com um casal que trabalha junto há 28 anos. Pois é, juntos aí no ministério, no trabalho. O Bal e a Darlene Lima são cantores do Arte Trio, que tem o ministério. E aí, como é que é? Quando rola aquelas discussões, né, um pouco antes da apresentação, será que já aconteceu? Aquela DR antes de chegarem para se apresentar, como é que faz? Vamos saber se chegou essa pergunta para eles também? Pode rodar. Conciliar a vida a dois já é um desafio por si só. Mas e quando esse casal ainda trabalha junto também? Você conhece algum desses casais?
E ao meu lado eu tô com um desses exemplos aí de superação. Olhando o rostinho deles, vocês já sabem, né? Do Arte Trio, é o Bal e a Darlene. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sarinha? Que prazer, estamos aqui. Ai, o prazer é nosso. Nossa, que bênção, né? programa. Muito bom estarmos aqui no seu programa. É Bal, mas qual que é o seu nome? O nome é Marcos. Marcos Lima, né? Marcos Mas Lima. aí sabe como é, né? Esse virou Bal, né? Virou Bal, apelido, essas coisas, da Bahia. Aí já fica. Que legal. Então, como eu já falei pra vocês, né? Eles são do Arte Trio e viajam o Brasil inteiro a trabalho. Acabaram de completar 30 anos de casamento e, além disso, além de tantos momentos como casais, vocês têm também um ministério, né? Darlene, como que é conciliar os dois? Pois é, Sarinha. Casamento, né? Trabalho, tudo junto. Deus tem abençoado, tem guiado bastante a gente. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Não é fácil, né? Trabalhar junto também não é fácil, vida a dois. Mas o nosso Deus tem nos guiado, nos orientado. Ele também tem outro trabalho paralelo, que às vezes eu auxilio ele também, quando ele precisa. Qual que é o seu outro trabalho e como é que a Darlene também te ajuda nisso? Temos uma empresa junto com meu irmão, né? Que já passou dos nossos pais, né? E a gente tem uma metalúrgica na nossa cidade e a gente fabrica algumas peças, trabalha com usinagem, né? Quantas vezes de lá mesmo do trabalho, do campo, onde a gente está fazendo essas visitas, a gente já vai para o aeroporto, né? Aí troca a roupa no aeroporto ali para viajar, entendeu? Até às vezes vai com a roupa de laranjão mesmo, não deu tempo de trocar. Então assim, mas tudo isso o Senhor tem guiado, né? Tem nos abençoado. A música, Sara, é uma coisa que a gente ama demais. E assim, vocês dois também têm filhos, né? São 2 filhos e eles já são mais velhos hoje em dia, já têm 20, 21 anos, né? As crianças, né? Mas são eternas crianças. Mas como é que foi há uns anos? Como conciliar, assim, viagens, trabalho com criança, bebê? Como é que era? Logo, quando a gente tivemos nossos filhos, a gente tinha que deixar eles. E a gente passava dias fazendo turnês. Não era fácil, né? Eles choravam muito, a gente chorava também. Essa parte aí que foi a parte pior, de deixar os nossos filhos, né? É uma parte bem dolorosa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Logo depois, eles na adolescência, eles foram para o IABC, internato. Lá tem toda uma estrutura, né? Vai ter música, tem coral. Se envolvem mais. Se envolve, tem esporte, tem estudo, tem a parte espiritual. Graças a Deus eles já estão na igreja, estão cantando, estão louvando, estão fazendo faculdade já. E continua. E assim, a gente tá falando aqui um pouco agora do desafio de ficar longe dos filhos, né? Que realmente, eu não sou mãe ainda, mas vi o que a minha mãe passou comigo também. Mas agora falando de vocês dois, né, do casal, vocês trabalham juntos, então assim, vocês estão praticamente o tempo inteiro perto. E às vezes a gente tá meio assim, sem paciência, né, ou ficou chateado com alguma coisa, mas tem que saber separar no trabalho. Como é que é essa parte, Bal? Não é fácil não, não é porque às vezes você já tá vendo outro trabalho, já com a mente já, né, cheia de coisa para resolver, e aí alguma coisa no trabalho do Arte Trio que não está como você quer que esteja, né? Não está de acordo, aí você já fala um pouco mais diferente, né? Já muda o tom, né? Fala, ó, isso aí não está certo, né? Como é que tem que ser? Mas o Senhor tem nos guiado, né? Já foi pior, porque antes quando não tinha internet, né? A gente pegou essa fase aí que era de turnê pesada, mas a gente já passou 4 meses viajando, 4, 6 meses na estrada, né? Sempre com Darlene, né? E aí, mas Deus tem feito. Sempre com Darlene, sim. Que bom, né, Darlene? Sempre com você. Glória. E tem também mais uma integrante do grupo, né? Tem. Que é a Diene, minha prima. Sua prima. Que também é família, então tá tudo ali dentro da família. Porque foi que a gente adquiriu a maturidade, né? Porque no início a gente brigava mais, eu acho. Assim, eu lembro que eu já cantei com raiva dele. Já cantou com raiva de mim também? Não. Olha só, Não, será? Você pode estar chateado, mas com raiva não. Chateado já, então, normal. A gente já discutiu lá na frente e ninguém perceber. Normal, né,
né, gente? A vida... Aí depois passava, né? Não é fácil. Mas a gente nunca deixou de se apresentar porque tá brigado, não sei o quê. Não, por conta disso, não. Briguinha de casal ali na mão. Para viver a dois, Em paz, né? tem que saber relevar algumas coisas, algumas situações. Né? Mesmo que você conversar. não concorde no momento, mas tem que abrir mão, vai cedendo alguma coisa, e vai caminhando. Porque se for levar tudo como, eu quero assim dessa forma, tem que ser como eu pensei. Só serve se for assim. E a outra pessoa também do outro lado, não, tem que ser assim. Aí não vai, aí vai dar problema. É aquela famosa frase, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Eu casei há 10 meses e tô aprendendo isso agora, assim, ó, na marra. Pois é. Tem muita água ainda pra rolar. Tem, né? Olha, eles aqui com 30 anos e eu com 10 meses, amor. E Uma ainda estamos bebezinha. aprendendo. A gente tá falando muito aqui do Arte Trio, né? E eu tô querendo, assim, ouvir uma palhinha de vocês. Rola? Pode ser. Vamos lá, então? Vamos lá. Não aqueci a voz, mas só uma palhinha acho que dá pra sair, né? Então vamos lá. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Ai, que lindo! Dá vontade até de ouvir mais, não deu? Faz um contralto aí, sim. Já forma um trio. Acho que você não vai querer me ouvir cantando. Nos corais eu até fazia um contralto, mas olha, realmente é o dom de vocês, não é o meu. E isso é importante, né, da gente saber reconhecer. É muito bom ouvir vocês falando. E realmente esse autoconhecimento, que nem eu sei que música não é pra mim, dá pra ver que vocês ao longo desses anos, né, vão aprendendo isso também. E você aí de casa que tem o seu cônjuge, que fica assim nessa situação, o primeiro passo é autoconhecimento e depois o diálogo, né? Gente, vamos ter paciência um com o outro, né? E o amor, como diz na palavra de Deus, ele tudo suporta. Então, onde tem amor, né? Dá pra gente atravessar um mar, com certeza, com Jesus. Ela tá até emocionada, que lindo. E aí, Val? É bem. Os desafios vão acontecer, os obstáculos vão aparecer, mas a gente tem que ter sabedoria, paciência, suporta uma coisinha aqui, suporta outra lá, e vai caminhando. Não é aquela coisa de passar uma semana sem falar, 3 dias, 4 dias, não, isso aí não pode existir. Aí começa a dar bucha. Sim. Isso aí tanto para quem trabalha junto, mas também para um casamento convencional, né? E você de casa, segue esse conselho do Bal, que é um conselho bíblico, inclusive. Tenho certeza que por aí no seu casamento tudo vai ser muito melhor também. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, Você obrigado. vê que é de verdade quando não há a intenção ou nem mesmo busca dizer alguma coisa que não seja cabível na realidade, né? Vai dizer, já teve ocasiões em que a gente cantou chateado, já teve ocasião em que a gente, enquanto cantava, estava ali trocando alguma farpa, mas isso é, como eu disse, é o que mostra o quão real é. É um casal de verdade, são pessoas de verdade, que estão com suas lutas, com suas dificuldades, mas sem se deixar abandonar o relacionamento. Um beijo para vocês, muito obrigada. Darlene aqui, do coração, uma linda, uma mulher de oração, uma mulher determinada, focada na família. Um beijo para você, um abraço para o Bal, para a Jenny também, para todos. Obrigada, Sara, também. Que família linda, né? Tá aí, Balzinho, que é Balzão, a filha. Família linda, parabéns, viu? Parabéns a essa família querida demais. Agora, até, Thalita, a gente vendo no exemplo deles aqui, muito diálogo, né? É o que o Bal falou. Não tem essa de ficar uma semana sem se falar e tal. Você tocou nesse assunto também, que o diálogo é a melhor coisa que tem para se resolverem, né? Mas quais seriam, além do diálogo, alguns pontos fundamentais para que o casal que trabalha junto, eles possam prosperar juntos também? Alguns destaques ali, né? Do que acaba ajudando a crescerem juntos
ou afundarem, né, o relacionamento ou mesmo o trabalho. Um ponto muito importante que a Darleide tocou é entender que nós somos seres humanos. E por mais que nós entendamos dessa necessidade de virar essa chave, de fazer essa separação de papéis, nem sempre vai dar certo, gente. Vai ter aquele dia que você está tão cheio de coisas, sua cabeça está tão estressada com coisas do trabalho que você vai acabar levando mesmo. Você vai ter um comportamento não tão bacana, uma resposta mais ríspida. Mas você tem que entender que você é ser humano e você também está casado com um ser humano. Tem que ter essa intencionalidade de fazer o que é correto, de forma madura, mas quando acontecer o que é diferente, ter que cantar emburrada, por exemplo, entender que vocês são seres humanos e que vocês vão sentar para tentar ali conversar e alinhar a rota. Não tem que ficar prolongando isso. Quanto mais um casal em todos os quesitos, não só casais que trabalham juntos, tem uma demanda para conversar, para tratar, quanto mais tempo você deixa aquilo rolando, sem sentar e conversar e ajustar, pior é. Então precisa sentar, conversar, ajustar. É muito importante também ter esse apoio, celebrar as conquistas de ambos. E outro ponto bem interessante, que é favorável para os casais que trabalham juntos, é que uma pesquisa feita aqui no Brasil mostrou que os casais que trabalham juntos, eles têm mais empatia um com o outro. Acaba tendo mais, assim, aquela sensibilidade de entender o outro, a diversidade, o desafio, a angústia que o outro está passando, porque conhece as dificuldades. Então, isso é um ponto a favor. Muitas vezes você trabalha num ambiente, seu esposo trabalha em outro, você vem contando algo, mas ele não tem toda aquela sensibilidade, ou ela, porque não está ali na dinâmica profissional no dia a dia. E quem tem esse privilégio consegue ter essa empatia maior, né, essa sensibilidade maior, que ajuda também ali dentro do relacionamento. Então, assim, temos que ser maduros e intencionais, mas entender que somos seres humanos. E tem momentos que a gente vai, né, pisar ali na bola, vai ferir o outro, vai magoar. Ceder ao cansaço, ao estresse, por conta dessas questões. E não que falte amor, que falte respeito, mas pode ser uma falha destas citadas anteriormente, né? Eu até pensava daqui que há situações em que o casal está dentro de uma empresa, gerido pelas regras daquela empresa. Outras vezes, eles são a empresa. E isso vai requerer de ambos, nessas situações diferentes, competências, mas que no final das contas vai passar por tudo isso outra vez. A respeito, o cuidado, a atenção, para que não se percam nesse processo, né? É verdade. Olha só, falando ainda sobre o casal, a família, como sendo uma empresa, a gente não pode deixar essa empresa falir não, viu? Pois é, e alguns cuidados são necessários, especialmente entre o homem e a mulher, um cuidando sempre do outro. Apóstolo Paulo, lá em 1ª Carta aos Coríntios 7, 4 e 5, ele diz que o homem e a mulher têm o poder de ser fonte de segurança e satisfação um para o outro de igual forma. De igual forma, você ouviu isso? Homem e mulher, os dois têm os sentimentos, os dois têm interesse sexual também. E até achei interessante, Darleide, que você trazendo aqui na revista Sem Tabus, vem falando aqui sobre esse ponto que muitos acreditam, né? Aqui, ó, até um dos temas é: mulheres também gostam de sexo. Isso é muito importante a gente entender o seguinte, ó. A teoria de que o homem tem mais interesse por sexo e a mulher menos interesse sexual, já ouviu falar isso? Pois é. Essa concepção, ela deriva de um pensamento evolucionista. E não tem nada a ver. As mulheres também, elas precisam sentir prazer, elas também têm as suas necessidades, e o homem precisa sentar, conversar com a mulher conversar com o homem, os dois se entenderem ali nesse momento íntimo também, porque se não tem esse momento de intimidade, de conversa, aí nos outros momentos também não vai ter aquela conversa, aqueles momentos de, às vezes, só sentar para discutir problemas, contas, os filhos, problemas, não. Tem que sentar em alguns outros momentos mais tranquilinhos, conversar, enfim,
para trazer mais aquela sensação boa, aquele sentimento bom que vem desse momento íntimo do casal. Quer ajustar ainda mais o seu relacionamento aí? Então entre em contato com a gente, peça agora a revista Sem Tabus, tá bom? É um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você. O material escrito por Darleide Alves, está sensacional essa revista. Para quem acompanhou o Sem Tabus por vários anos seguidos aqui na TV Novo Tempo, sabe que a gente está falando de algo que é bíblico e algo que precisa ser aplicado dentro dos lares também, tá bom? Sem tabus. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato agora, peça sua revista e a gente envia para você, presente dos Anjos da Esperança. E aí, ó, não tem reclamação, tá? Já estamos dando de presente para você. Então a sua parte é entrar em contato, pedir, receber e pronto. Já estudar e ser feliz, tá bom? Muito bom, Sem Tabus, já é best-seller aqui na Escola Bíblica, viu? Estou vendo ali uma movimentação nos bastidores, Sara Rabite já está por ali, já sei que tem surpresinhas, mas é sempre surpresa boa no Me Conta Esta, logo depois do intervalo, fica com a gente, descobre com a gente qual é o Me Conta Essa de hoje, até já. Binal. Oi. Me conta. E aí? Me conta essa. Conto, mas porque, não sei assim, também. Tá vendo ali nos bastidores? Eu quero contar, mas eu não sei. Se você soubesse, eu tô contaria. curioso, eu contaria. Mas a gente não sabe. Todas as vezes é isso. A gente fica assim, oi? O que vai... Ó, já não tem aqui. Mudaram o cenário. Mudou um pouquinho. Tiraram a mesinha. E aí a galera fica assim, ó, todo mundo assim, meio tenso. Olha, a Lara tá ali hoje. A Lara. A Dani assim. Sabe? Sabe, meio... O Tiaguinho tá assim... E agora? Olha todo mundo. Gente, não tô entendendo. Ô Sara Rabite, será que vai conta sobrar pra nós? gente. O que você aprontou pra essa semana, pra hoje? Ai, gente, eu adoro essa curiosidade de vocês assim, querendo descobrir, fico muito animada. Mas antes de revelar qual que vai ser a curiosidade do dia, roda a vinheta. Hoje não é terça-feira, mas hoje é dia de Me Conta Essa. E vocês já sabem, né? Tem sempre aquela charadinha, porque Darleide, você quer que eu te conte? Mas na verdade é você que tem que acertar, né? Não. Eu não tenho o que nada. Com a nossa charadinha. Eu tenho que me divertir. Hoje não temos o pastor Aleixo, mas temos a Thalita. Thalita, você também está convidada a tentar Sobrou pra você, aí, Thalita. viu? Falou pra mim, hein? Thalita, Eu sou convidada, eu vou ficar bem quietinha. conto com você. Não, Thalita, conto com você. Ajuda a gente aí, Thalita. Olha, hoje não tá muito difícil não, viu? Não? Vamos já soltar? Tá. Sem Vamos. suspense? Tá bom. E aí? Vamos lá então, ó. Estou sempre por cima, mas nunca mando. Sou discreto no frio e ousado no verão. Já fui símbolo de poder, mas hoje sou detalhe. Quem sou? Ventilador. Não. Ventilador? Estou sempre por cima. Não, às vezes o ventilador tá no chão para fazer um ventinho também, né? Mas faz sentido. Mas nunca Faz mando. sentido, sim. Sou discreto no frio, aí fica mais escondidinho. Ousado no verão, todo mundo quer. Símbolo de poder, poder, ventilador, poder. E agora? Aí é mais ar-condicionado. Aí é mais ar-condicionado. Como eu ventilador. assumo que eu sou péssima de charadinha, eu fui lá no guarda-chuvas. Por que eu pus o guarda-chuva ali? interessante. Porque às vezes é guarda-sol, às vezes é guarda-chuva. É. Sei. Mas Você, hoje é Thalita, tem um detalhe. chute? Hoje é detalhe. Hoje é detalhe. Oi? Ó, aquele leque. Leque? Leque. Leque. Que hoje não usa mais, né? Ele fica por cima aqui, ó, do rosto, tal, não? Ah, então, ó. Antigamente era, já foi símbolo de poder. As madames assim. O Abinal aqui, quer ó. acertar. Ele quer. Eu quero. Abinal, aqui, ó. É, né? Fazia até todo mundo levar um susto, Faz sentido. né? Olha, Não, Abinal faz é bom. sentido. Vocês todos eram chutes interessantíssimos, É. mas ninguém acertou. Poxa vida. Então, revela o que nós temos hoje, produção. O Chapéu! Venha pra cá, Olha! Ana. E aqui ao meu lado está a Ana Lara, que vocês conhecem muito bem. E é claro que ela veio cheia dos apetrechos, né? Quer uma ajudinha aqui, Pedro? Aí, ó. Ó o Thiago. Olha Arriba, muchacho! Vamos ler. Já sei, a Larinha veio contar a história dos chapéus.
A Marina é pura história, né? Essa menina aqui, que na verdade também é nossa figurinista aqui da TV Novo Tempo. Mas uma curiosidade que vocês não sabiam. Ela é especializada em chapéu. Ela já fez um curso de chapelaria, né, não, Ana? Sim, exatamente. Essa Larinha sempre surpreende. Talvez até 2, tenho certeza, mas já fiz. Sei como fazer chapéus, sei como modelar, as técnicas. Que legal, Larinha. Próxima vez a gente vai trazer você para fazer um chapéu ao vivo pra gente. E demora um pouquinho, viu? Aí a produção dá o programa inteiro pra gente. Brincadeiras à parte, mas nós já vamos começar. Onde e quando que surgiu o chapéu de modo geral? Ana, conta pra gente. Olha, de modo geral, quando a gente fala de indumentária histórica, que é a história da moda, né, ou de alguma peça, é difícil, porque a gente depende muito de achados arqueológicos. Então, às vezes, a gente vê um tipo de chapéu no Antigo Egito, em uma escavação, quando a gente vê, assim, é encontrado em tumbas, né, de faraós e tudo mais, às vezes na Grécia Antiga, em Roma. Mas o chapéu também, ele é um pouco mais antigo e ele não vem só nesse formato, né? Ele começou como um formato de, talvez, um véu como proteção. Então, o uso do chapéu, primeiramente, ele é como proteção, ele tem um sentido útil, né? Um significado, que é esse de ser algo que traz como proteção, né? Algo para proteger a cabeça. E depois de um tempo, ele foi se tornando um acessório de moda. Isso, com o tempo ele foi se tornando apenas, assim, algo decorativo, né? Principalmente no vestuário feminino. No masculino ainda ele teve, assim, um pouco de mais significado, de mais uso. Por exemplo, na Idade Média, as mulheres usavam um tipo de chapéu que, na verdade, ele parecia mais um véu. E tinha significado religioso, porque as representações religiosas da Idade Média, elas representavam as mulheres da época de Jesus com um véu e tudo mais. Então, a Idade Média foi meio que para esse lado, assim, para o lado significado religioso, mas também tinha um significado de poder, de status, né, de classe social. Já na Era Vitoriana, a Era Vitoriana é ali entre 1837, mais ou menos, até 1905. A Era Vitoriana, ela vai ter outro significado para o chapéu. Ele também vai ser nesse significado de prático, protetor. As mulheres vão usar para se proteger do sol, mas os homens eles vão usar também como símbolo de masculinidade. E aí entra a cartola. A cartola, naquela época, era muito usada pelos homens. As mulheres usavam chapéus mais largos, né? E com o tempo o chapéu ele foi diminuindo no vestuário feminino. Essa é a cartola, olha só. Aminal, vem ser nosso modelo. E o lance do chapéu tem muito a ver com... Vamos ver se esse ficou meio grande, cabeça, né? Tamanho da cabeça e tal. Olha só! Aí eu vou fazer, pera aí, o microfone aqui um pouquinho. Deixa eu ajeitar o bigode, né? Pra ficar bem... Entrar no espírito. Entrar no espírito da coisa, né? Vamos ver se tá ficando certo aqui, ó. Ixi, não sei se vai ficar. Ficou, Darleide? Ficou um pouquinho? Ficou. Aí, ó. Olha. Combinou com ele. Combinou, né? Eu acho que eu nasci na época errada, Darleide. Né? É verdade. Mas... E esse aqui é da Era Vitoriana. Neste take, você tem uns 90 anos. Né? Obrigado. Abraça a história. Ali é um vitoriano tardio, né? Que a gente chama de vitoriano tardio, 1890 ali, próximo da Era Vitoriana já acabar. E aí começa a Era Eduardiana, que é o filho da Rainha Vitória, que ele assume o trono, e por isso que é a Era Eduardiana, que é de 1905, ele dura ali até 1910, 1900, pouquinho, assim, pouco tempo, mais ou menos, por aí. E ainda continua sendo usada a cartola, mas depois entra o chapéu de coco, que também ele é muito conhecido pelo Charles Chaplin, né? Sim. Muito conhecido. Ele tem esse nome justamente por conta do formato dele.
Esse daqui, como é que fica? Não, aí o bigode tem que ser pequenininho, tipo do Charlie Chaplin, né? Mas aí não tem como, né? Mas a cúpula... A aba dele fica mais arrebitada mesmo? Ele é mais arrebitadinho? É. Como é que é? Sim, um pouquinho. Acho que Tá ao Dá contrário. uma viradinha. Eu acho que tá Acho que tá ao estranho. contrário? Tá vendo a costura Virei. do chapéu? Não. Aê. Isso. Aê. Mas ele não é tão arrebitado assim, é porque esse daí ele fez uma voltinha, precisa passar direitinho. Ah, entendi. E é verdade que esse chapéu de coco, ele é como se fosse esse aqui, só que melhorado, assim, um pouco depois? Ou isso é mito? Acho que vai avançando, né? As tendências vão mudando, então eles deram uma ressignificada aí no chapéu, deram uma melhorada e tudo mais. Mas realmente, esse daqui, ele é de 1915 até 1930, mais ou menos, que se usa aquele o chapéu Vamos de dizer coco. que eles foram se modernizando, né? Como todas as Sim, peças de exatamente. vestuário, de usos e costumes a partir dessa evolução da própria moda, né? Sim. E dos próprios significados dados a essa moda naquele dado momento. E vocês podem ver, né, que o chapéu ele se constitui de duas partes, a cúpula e a asa. A asa desse daqui é pequena, a asa daquele ali também é pequenininha, mas a cúpula desse daqui é alta, Exato. né? A cúpula Esse daí é daquele ali maior pra menor. tirar o coelho de dentro, né? A gente já se imagina, né? Passando aqui. Ó, já esse aqui É o também coelhinho da tem a cartola. cúpula alta e a Alta. asa maiorzinha. A asa maior, sim. Esse é qual? Esse daí Ô, é o cowboy, Fedora. aqui, ó. Cadê? Faltou só aqui, ó. Né? Aquele marquinho aqui no cantinho da bolsinha. Aí. Desse que o Você Avinaldo tá faz Estraguei o falando. cenário, né? Aí, ó. Lembra um pouco. Esse é o chapéu Fedora. Viu? Sabe o Perdão. quê? Fedora. Na verdade, esse é o Panamá. A única diferença entre o Fedora e o Panamá é que O cheiro. o Fedora... O cheiro não. O Fedora, ele é de palha. Ah, Perdão, o Fedora, ele é de veludo. E o ele é de Panamá? camurça. E o Panamá, ele é de palha. De desse palha. jeitinho aí. Então, esse é um Panamá. Mas a modelagem deles são muito parecidas. Aham. Que entendi. legal. Deixa eu devolver aqui. Mas esse ali não é palha, né? Não, aqui não mas pode ser considerado como um Panamá, porque é tipo uma tela, né? É uma telinha, mas pode ser considerado Panamá também, porque é feito de palha, né, antigamente. O tradicional é de palha mesmo. E também pode ser feito desse material, que é a tela. Agora, tem um chapéu aqui, gente, que eu nunca faria com chapéu. Olha esse, que diferente. Esse aí, eu não sei. Afinal, você é o nosso modelo aqui, Eita. ó. Isso aqui Isso é é a tal chapéu. da casquete. A casquete. Ah, mas esse é feminino. As É nossas só na vovós Darley. usavam. Ai, Então, Darley. a gente vai ter que Foto voltar um da pouquinho também na história da moda, né? Voltar lá para a era vitoriana. Vou colocar pra nossa Pode, apresentadora pode. aqui, Aí, viu? ó. Onde Eu posso iria? ir- Aqui do ladinho? É, de lado, assim. Ah, saquei qual que é. É um detalhe. Detalhezinho. Ah, que gracinha da Romântico, hein? Lady. Família. Olha. Ficou charmosa. Chapeuzinho Então, é a cupido. casquete. A casquete. Na era vitoriana, então, os chapéus das mulheres eram maiores, né? E com o tempo eles foram diminuindo. Então, em 1920, você já vê o chapéu clochê, que ele é a versão... Eu considero a versão feminina do chapéu de coco, que é uma versão mais arredondadinha assim, e a aba dele cai. É o chapéu clochê, 1920. E em 1940, você já vê o início da casquete, a casquete de pillbox. Eu acho que tem foto. Deixa eu ver. Ó, as pillbox. Ah, Essas são Também as... são casquete. Aham, que são Mas- casquetes. Esse modelo era chamado de pillbox. Era Ah, um tá, modelo em cima ali, redondinho né? e nem encaixava na cabeça. Ficava assim de lado Aham. mesmo. Prendia-se com grampo, né? Com alfinete de chapéu, que também existia na época. E vou ter que fazer essa pergunta, porque eu Ah. achei muito interessante. Alfinete de chapéu. Fala aí rapidamente pra gente sobre esse acessório do acessório. Sim, eles foram úteis desde tanto em 1950, né, com o uso das casquetes, mas antes também, na era vitoriana, começou lá também, o uso dos alfinetes de chapéu. Eles foram, assim, proibidos, vamos dizer assim, porque as mulheres começaram a usar para se defender nos Eita. transportes públicos. Então, ele foi proibido por isso. virou uma arma. Sim, e aí são esses daqui.
São esses. Eles são compridões, tem os menores também, né? Mas não só começou na era vitoriana, agora eu lembrei, existem pinturas da era medieval que mostram o alfinete, só que é uma versão menorzinha, parece um alfinete mesmo que a gente usa hoje em dia para costura, uma versão menorzinha, também na era medieval. Joia. Agora, esse aqui que é o gorro. O gorro, pois é, o gorro também tem história. Conta-se que o motivo do pompom... Quer pop, não? Acho que não está cabelo, não. Vamos lá, é nóis. Tá ligado? Aqui, ó. Pronto. Ficou ótimo. Ó. Conta pra gente o que é o pompom ali de cima. Pois é, Só o pompom que dá uma quebrada. Habilidade. Essa seriedade aqui, ó. Pra que serve o E pompom? para que serve esse pompom? O pompom, ele, segundo, né, as pesquisas, dizem que a gente encontra pompom desde a época dos vikings, em achados arqueológicos, mas também se encontra no meio militar, como meio de identificação dos militares, né? Aqui em cima, meio de identificação e proteção também. Para marinheiros franceses, começou com os marinheiros franceses usando como proteção, para não bater a cabeça nos tetos baixos dos navios. Então, eles usavam como proteção. E hoje, claro, virou o Mas chapéu, era um né? pomponzinho mais reforçado, né? Eu acho que tinha... Porque... Podia ser feito de lã, Porque agora de tá outros muito materiais. fofinho pra ser tá usado muito pela cuti-cuti, Marinha Francesa. Tá muito frufru. Agora, esse aqui, ele é chamativo, né? A gente conhece ele como chapéu mexicano. Ele é pesado. É mariachi, né? Fala. Esse é um chapéu mexicano original, tradicional, né? E ele é chamado que legal. de sombreiro. Sombreiro justamente pelo nome. Sombreiro. Porque Esse faz tem o sombra. papel certo, né? Do que é pra fazer Exatamente. a sombrinha. Por isso que a Maíra falou que quando eu disse guarda-chuva e guarda-chuva, faz que eu me sentido. aproximei. Olha aí, o sombreiro. Só que esse aqui é meio pesadinho pra continuo ficar o dia aqui com todo meu com ele, coração. né? E hoje em dia, lá no México, eles utilizam esse chapéu? Como Sim, é que é? a origem dele eram usados pelos camponeses, né? Mas não um desse de veludo, com tudo isso de miçanga, não. Era de palha, né? Pra realmente fazer sombra, né? Por conta do trabalho, no ambiente, assim, do interior, né? Mas depois foi usado pra só decoração mesmo. Legal. Só decorativo. Lá pra na outros roça, eventos esses de palha tradicionais. grandão, eles chamam de outro nome. Eu não vou falar aqui, não. Qual desses você mais gostou? Sombreiro. Eu gostei. Menina, gostei de... esse aqui eu achei da hora. Então coloca É esse bem que bonito. você mais Uai, isso. gostou pra Aqui, ó. finalizar o nosso Pra quadro. frente. Pronto. E faltou o meu negocinho aqui, ó. Pra compor. Ele vai Pra destruir compor. o jarrinho hoje. Né, esse aqui já... aqui, ó. Ó, se eu soubesse, eu teria trazido... Eu tenho 2 chapéus parecidos com esse coco, chapéu coco, um vermelho e um preto que eu trouxe da Suíça, assim, bem para usar no verão, no Que lindo. inverno. Eu tenho um chapéu que eu trouxe da Inglaterra, tipo a rainhas. E ele é assim bem chamativo, tem um laço, tem um negócio bem bonito que eu ganhei. Tem um outro que eu trouxe, nem lembro, acho que foi dos Estados Unidos, assim, colorido também, ou seja, os chapéus femininos, né? São bonitos assim. Então, que também vai contando história. A Inglaterra, os chapéus das princesas, das rainhas, tem sua história. Larinha, obrigada, viu? Você é Imagina. história, obrigada, Sarinha, também. Eu que Tem até uma agradeço. interação Tem? agora. Cadê? Interação pro nosso quadro. Ui. Olha. Olha aí que legal. diferente esse. Sou a Amélia, esteticista de formação e crocheteira autodidata. Agora a moda em alta é o Headpiece. Headpiece, muito usado nas décadas de 50 e 60. Fiz para minha filha Sâmia. Isso. Olha Que legal. Esse modelo nós conseguimos encontrar até na Idade Média e ele é chamado de toucado. Depois ele, né, na década de 50, virou headpiece, que aí tem também as casquetes, as famosas casquetes, e o modelo pillbox e tudo mais. E os chapéus foram diminuindo, até na década de 60, assim, os jovens acharem, é muito coisa assim de gente idosa, não vamos usar. E aí voltou a tendência do chapéu, assim, eu acho que o único sobrevivente até hoje é mais o boné, né?
que em 1976 os times de beisebol reviveram o boné, porque ele também não era daquele jeito. E eu ia te perguntar sobre bonés, eu ia te perguntar, porque Faltou, né? em que momento ele surge, né? A gente precisa ir, mas muito obrigada pelo quadro. Vamos fazer a Marinha outra vez para falar mais, porque tinha muito mais coisa, né? História com ela, história muito de moda. Bom, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu Obrigada, que meu bem. obrigada. Obrigada, Sarinha, também pela produção. Obrigada você que foi hoje o nosso modelo, personagem, para variar. E eu continuo aqui com o meu casquete. É casquete? Casquete. Meu casquetinho por aqui. Nós vamos para o intervalo, diretora? Então tá bom. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabe, né? Entre família também é cultura, menina. Até já. Olha, depois de toda aquela chapelaria por aqui, nós vamos indo para o final do programa com a sua interação aí de casa, respondendo a pergunta se é fácil, difícil trabalhar com seu marido, com sua esposa. Eu vi que você gostou de todos eles. Você, assim, introjetava um personagem. Por um personagem. Foi de 1800 a galera. Galera. De touca. Touquinha, faltou boné, né? Minha mãe diria assim, bonitinho de touca. Pompom. E com pomponzinho e tudo, é claro. Tentando, né, fazer aquela cara mais de sério, assim. Pai, o pomponzinho quebrando o clima. Que é isso? Quando que você consegue fazer essa cara de sério, Vinal? Amores, vamos de interação agora? Vamos lá. Ser? Pode. Pra Thalita responder. A Regiane, eu e meu marido temos uma oficina e 2 filhos pequenos. Nós temos grande dificuldade em resolver alguns problemas por discordar de opiniões no trabalho e, obviamente, interfere na vida pessoal. Alguma dica, Thalita? Acredito que deve dividir os papéis. Qual é a área que ela vai cuidar dentro da oficina, porque tem muitas demandas ali, e qual é a área que ele vai cuidar. E um respeitar a área do outro. Acho que é a principal, assim, meio para eles conseguirem, porque todo mundo, os 2 juntos, aí um acha que é azul, o outro acha que tem que ser vermelho e ninguém decide nada e vem o conflito. E funcionários, né? Que às sim. vezes tem funcionários que ficam perdidos naquele meio agora. Eu falo o que ele falou, eu atendo o que ela me pediu. Para qual lado que eu vou? Então tá alinhado entre os 2, eu cuido dessa parte, você não dá pitaco, você cuida dessa e eu também não dou pitaco para que as coisas possam andar. Vou até dar pitaco, mas dentro de um combinado, né? Assim, depois desse combinado feito, confia, mulher, confia no teu marido. Tu entende mesmo de oficina, assim, tu é boa na oficina em quê? Né? Confia nele e ele confia nela, cada um na sua área, para não ficar essa dificuldade toda e resvalar até para a educação dos filhos, né, Thalita? Tem mais interação pra gente? Clemerson, lá de Feira de Santana. A minha amada é a Laísa. Nós somos bombeiros militares na Bahia. Sou sargento e minha esposa tenente-coronel. Sou subordinado a ela. Trabalhamos em unidades distintas por quase 18 anos e agora estamos há quase 3 anos trabalhando na mesma unidade. Tem sido uma experiência nova, mas graças ao nosso bom Deus, não temos confundido as coisas. Acho que isso parte muito de cada um conhecer e cumprir o seu papel como marido, esposa e no ambiente de trabalho, cada um cumprir o seu papel. Não é algo simples ou fácil, mas é algo que nos reporta a buscarmos sabedoria ao autor do casamento, Deus. Somos casados há quase 18 anos, mas nos conhecemos ainda crianças, há mais de 40 anos. Puxa. Testemunho bonito, Clemerson. É bonito mesmo, porque... Aí tá a prova, né, de que é possível dar certo, né? E ela sendo o chefe dele, né? Porque às vezes é mais comum acontecer, né? Do marido ser o chefe da esposa, tal, aquela coisa. Mas existem vários outros casos também, onde a esposa, ela é a chefe do marido. E aí ter todo esse respeito, que entra até naquela questão que a gente já comentou em outro momento, né? Às vezes quando a mulher ganha mais do que o homem, e aí fica aquela situação meio de rivalidade. Competição dentro do casamento. Não dá. Quando se tem esse combinado, esse acordo e todos por um propósito, um bem maior, que é a família, dá certo, né? Vai ver que esse marido tem até orgulho, minha mulher, tenente-coronel. Olha só. Né? Que seja assim. Tem mesmo, porque ele mandou a mensagem, né? É verdade. Orgulho de expor isso. Outros queriam esconder, né? Ele não, quer expor com orgulho que a mulher dele tem essa patente. Muito bom, muito bom. Parabéns, queridos. Deus abençoe. Quem mais vem para cá contar da sua experiência? Rasmequisiana. Desculpa se a gente não leu certo, viu? Mas é de Recife, Pernambuco. A minha história é interessante. Assim que conheci meu esposo, ainda no início do namoro, o meu sonho era trabalhar com ele, porque achava lindo o seu jeito proativo. Mas depois de 17 anos já casados e com os nossos filhos de 8 e 9 aninhos, enfim, o meu sonho foi realizado.
Só não esperava que fosse tanta frustração. E aí vem a carinha de choro ali, né? Tristeza. Pois sua gestão é totalmente inversa da minha. Sou muito organizada e ele daquele jeitinho. E além disso, ele mistura assuntos profissionais com pessoais até hoje. Cheguei ao ponto de tomar uma decisão para que o casamento não fosse mais destruído como foi. E até hoje as consequências são nítidas. Sem contar que só enxergou minha gestão depois que me perdeu como profissional. Puxa vida. Era um sonho. Menos mal que perdeu apenas como profissional, né? Verdade. Que ela teve esse olhar maduro de entender, opa, Também se achei. alguém não fazer alguma coisa aqui, vai dar ruim. Então ela foi, lógico, as consequências ficam ali, mas que bom que ela teve essa percepção de sair do profissional para não chegar ao casamento ao final. Verdade. Olha que interessante, né? Quando eles se conheceram, o que chamou a atenção dela, que é a proatividade, depois aquela proatividade tornou-se uma dificuldade para a manutenção do casamento satisfatoriamente em relação à convivência deles no trabalho. Isso porque muitas vezes a gente olha num primeiro momento, isso aqui vai somar, mas depois a gente não considera como eu vou lidar com isso noutras situações da vida, né, Thalita? Nas sessões de casal, é exatamente isso que acontece. Aquilo que você admirava vira o seu problema. É verdade. É incrível. Então, assim, tem que ter toda essa maturidade, né? E como a gente falou, não são todos os casais que conseguem lidar com essa dinâmica de ter o profissional junto ali e lidar. Então, tem que ter a maturidade de alguém de fazer algum movimento para salvar o casamento, sempre colocando o pilar do relacionamento como principal, antes do negócio, antes da vida profissional. Mais uma interação, acho que é a última que chega pra gente. William Miranda, do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, William. Parabéns pelo lindo programa e excelente tema abordado. Sou casado há 40 anos e exerço a função de educador musical. Além disso, temos uma empresa de eventos. Minha esposa e filhas são sócias. Nos eventos realizados, eu coordeno as áreas operacionais e compras em geral. A esposa administra administração e salão, filhas, recepção e divulgação. Dessa forma, trabalhamos unidos em família. Olha aí. Você viu que interessante? Lindo. Tudo divididinho, Cada um na sua parte. na sua área ali. O seu ministério. Para o negócio andar. Uma coisa bem interessante que eu ouvi um casal falando que trabalham juntos, porque quando tem dentro da empresa, os dois trabalhando, a empresa já tem algumas regras que meio que já direciona ali. Agora, e quando são sócios? Então, eles têm que criar as próprias regras, né? Que legal que deu certo ali para o William. Uma regra muito legal, como eles trabalham juntos na mesma empresa, que é deles, são sócios, eu vi esse casal dizendo assim, que eles não abrem o WhatsApp profissional antes do café da manhã. Por quê? Geralmente você abre ali, já tem uma questão para resolver, algo que talvez possa ter dado errado. Então a cabeça já ferve, você já quer resolver. E aí já vai para o café da manhã, que é um momento em família, já totalmente carregado ali de uma situação. Então eles têm um combinado. Nós só vamos ver o WhatsApp depois do nosso momento juntos ali em família. Tomamos café, aí tudo bem, a gente abre as mensagens e vê o que é possível fazer ali. Mas não antes, para que isso não interfira ali naquele momento de família. Porque é difícil, se você viu que deu um problema, é difícil você falar, fica aí problema, eu vou ali tomar café com a minha família e você não ficar pensando como vai resolver, como vai solucionar aquela questão. Então tem que ter esses combinados, como a gente falou. Pode ser que um dia ou outro você acabe quebrando, ou o seu cônjuge acabe quebrando um combinado, mas entender que os dois estão juntos ali, mas ter essa intencionalidade de sempre fazer pelo bem do casamento. E uma coisa muito legal é o casal ter um momento de respiro, que seja na semana, que seja de tempos em tempos uma viagem, final de semana. Sem tocar em assunto de trabalho. Zero trabalho, para focar neles, na relação, na família. Isso é importante, esse respiro traz o ânimo, a energia novamente, dá uma acalmada nos ânimos muitas vezes e é benéfico a gente fazer isso. Verdade. Thalita, obrigado por estar com a gente, viu? Thalita Lira é o Instagram dela, thalitalira.família, para eventos aí na sua igreja, na sua comunidade, né? Para casais, famílias, enfim, encontra aí nas redes sociais.
aí o contato dela, tá bom? Muito bem. E aparece aí na sua telinha também o convite e o contato para você pedir a revista Sem Tabus. Casamento, sexualidade, intimidade, amor, prazer, entrega. Sabe, nós estávamos falando até agora sobre essa dificuldade que possa haver quando marido e mulher trabalham juntos, mas também vimos sobre tantos benefícios que pode haver nesse contato profissional entre pessoas que previamente já estão alinhadas com amor, com crescimento, com a prosperidade pessoal, coletivo, da família. E eu estava considerando que muitas vezes nós olhamos para os conflitos com um olhar de reprovação. Mas nem sempre quando o casal está muito unidinho e não há nada para divergir, a gente deve levar como algo positivo. Sabe em quem eu pensava? Ananias e Safira. Lembra desse casal citado lá no livro de Atos, escrito por Lucas, o evangelista? Pois bem, o homem e a mulher, o casal, decidiram que enganariam a igreja, enganariam a Pedro, dizendo que teria vendido um terreno e que estava dividindo ou entregando todo o bem, o recurso, para a administração da igreja, da comunidade. O homem chega e conta a sua história. A mulher, concordando com aquela desonestidade, chega na sequência, confirma a história. E ambos morrem sob o castigo divino. Como prova de que nem sempre quando nós estamos alinhados, unidos, significa que estamos em amor, representando aquilo que espera-se de um casal que ama e que vive esse amor para a glória de Deus, sobretudo. Quando há divergência, não significa que se perde, mas se houver inteligência, se ganha. Quando aprende a ouvir, quando aprende a dividir, quando aprende a esperar e até mesmo a se retirar, dizendo, eu deixo com você. E eu confio que você faça. Ainda que venha a errar, ainda que venha a tomar alguma decisão equivocada, nós estamos juntos para corrigirmos, para aprendermos e para recomeçarmos. Isso tudo porque nós estamos certos de que o Espírito de Deus nos dá sabedoria para tal. Que o Espírito de Deus te abrace, te envolva e te faça considerar exatamente isso. Nem sempre estar alinhado, se estamos alinhados fora da vontade de Deus, nos fará prosperar. Mas mesmo no conflito, quando ele surgir, com sabedoria, nós vamos avançar. Obrigada por sua parceria no programa de hoje com a gente. Obrigado, Darleide. E obrigado você, Anjo da Esperança, que fez com que acontecesse mais um programa. Obrigado. Quer saber mais? Entre em contato com a gente ou se torne um Anjo da Esperança, anjos@novotempo.com. Amanhã estamos de volta. Tchau. Tchau.